Queridos, as crianças foram para o culto infantil e você é convidado a caminhar na palavra do Senhor comigo. Quero pedir a sua atenção. Quero fazer um compromisso contigo que antes das 8 eu passo a palavra para o ministério de louvor. Mas eu quero convidar você a refletir sobre a palavra de Deus. Para isso nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel. E eu quero que você abra lá em Ezequiel capítulo 36. Nós vamos ler a partir do versículo 24, Ezequiel 36, a partir do versículo 24. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí, em Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 24. Amém? A palavra de Deus diz assim: Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergerei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que ande nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei a fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha por causa da fome. Então vocês se lembrarão de seus maus caminhos e das suas ações, que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Vamos falar com o Pai. Deus amado, continua ministrando ao nosso coração, assim como o Senhor ministrou através dos louvores, assim como o Senhor tem ministrado, Pai amado, ali no culto infantil para as criancinhas. Faz com que nós possamos ser sensíveis à Tua voz esta noite. Ó Pai amado, enche o nosso coração da Tua presença, que nós possamos saber, ó Pai amado, e confirmar que o Senhor está neste lugar, ó Pai, e que a Tua presença e o Teu cuidado, Pai amado, sobre as nossas vidas é quem nos sustenta. Que nós possamos, ó Pai amado, ser instrumento da bênção do Senhor, e aqueles que aqui estão ou que estão nos acompanhando possam ser abençoados, ó Pai, que possam ouvir a voz do Senhor e entender a Tua vontade. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu chamo Ezequiel e entendo esse livro como um livro de um profeta radical. Ezequiel, quando você lê os primeiros capítulos de Ezequiel, você vai ter um choque. Porque Ezequiel, ele em primeiro lugar, ele tem um encontro com o Senhor. E ele diz: achei-me em espírito e o Senhor falou comigo. E a palavra do Senhor, através de Ezequiel, ela sempre começa dizendo: assim diz o Senhor. O interessante é que não é a palavra do profeta ou aquilo que o profeta quer falar. O interessante é que não é a palavra de um pastor, de um líder ou de um executivo motivacional. Não é uma palavra que está preocupada em encher o coração das pessoas, mas é uma palavra que muitas vezes, ainda que sendo por uma palavra de repreensão, é uma palavra cheia da misericórdia de Deus. Ezequiel, ele vem anunciar não só o juízo, cheia de sentenças e juízos, e a gente se preocupa e torna-se difícil ler Ezequiel, olhar para Ezequiel e ver ali consequências de tantos pecados e consequências de tantas dificuldades que nós vivemos. Mas quando nós olhamos as minúcias do livro de Ezequiel, nós vamos enxergar ali, no Antigo Testamento, o Senhor falando com todo o povo de Israel, todo o reino do sul, o reino do norte, tanto Israel como Judá, a casa de Deus, estava ouvindo a voz do Senhor, e a misericórdia do Senhor estava sendo manifesta no Antigo Testamento. Muitos teólogos, muitas pessoas questionam
Porque fala que a gente tem no Novo Testamento o tempo da graça, o tempo em que a misericórdia do Senhor está visível. Mas quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, nós vamos ver que no livro de Ezequiel a misericórdia do Senhor está visível. Todo o povo de Ezequiel, todo o povo de Israel, todo o reino de Israel tinha se dividido. Todo o reino de Israel tinha buscado para si ídolos. Todo o reino de Israel tinha se esquecido do Senhor. Todo o reino de Israel tinha, como a própria palavra de Deus diz, vai dizer nesse livro, tinha se prostituído com outros deuses. E tinha se esquecido do Senhor. Mas quando o Senhor olha para o povo de Israel, e Ele diz, eu purificarei vocês, eu tornarei vocês limpos, eu sararei vocês, eu vou vir com o meu amor sobre vocês, com o meu cuidado sobre vocês. E mais ainda o que Ezequiel vai levar a mensagem para aquele povo, e ele vai dizer assim, eu vou tirar de vocês o coração de pedra, e vou colocar em vocês um coração novo, um coração quebrantado, um coração sensível à minha voz. Ezequiel, ele revela não somente uma história de um profeta radical, e eu não sei, quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler o livro de Ezequiel? Uma pessoa, duas. Quando nós observamos o livro de Ezequiel, e a gente vai chamar Ezequiel de um profeta radical por conta daquilo que ele faz nos primeiros capítulos, deitando por 360 dias pelo seu lado esquerdo, montando uma cidade, cozinhando sobre esterco, usando esterco para ser brasa, para ele cozinhar a comida dele no meio da praça, para que todos possam ver que até o alimento daquele povo era impuro. As sentenças dele e aquilo que ele vai viver, aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai vivenciar nesses primeiros capítulos, mostra que ele estava disposto a obedecer à voz do Senhor. Ezequiel 37, você vai ser levado ao Vale dos Ossos Secos, que representava naquele momento a nação de Israel. Um povo sem vida, um povo que não estava gerando frutos para a honra e glória do Senhor. E Ezequiel então, ele ouve a voz do Senhor, e a palavra do Senhor vai a Ezequiel, e ouvindo a voz do Senhor, Ezequiel vai fazer conforme aquilo que o Senhor está falando para Ezequiel fazer. O que eu quero chamar a atenção nessa noite, nesses breves minutos que nós temos aqui, é, em primeiro lugar, que nós temos um profeta radical, mas que nós temos também um Deus radical por trás desse profeta. Nós temos um Deus que quer transformar e quer moldar o nosso coração, e é isso que ele vai dizer no versículo 26 do capítulo que nós lemos, capítulo 36. Ele diz, eu vou tirar o coração de pedra, e vou colocar um coração novo, um coração quebrantado. Mas ele não para aí na nossa transformação, na nossa mudança. Ele diz, eu porei sobre vocês o meu Espírito. Quando nós fazemos um link de Ezequiel com o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 14, cumprindo essa palavra. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei a vós o Consolador, o Espírito Santo. Ele é quem vos ajudará, Ele é quem vos consolará, Ele é quem vai dizer a vocês o que vocês vão ter que fazer daqui para frente. E quando nós vimos esta palavra completa do livro do profeta Ezequiel, sendo completa lá em Jesus, nós vamos ver quão grande é o projeto de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós vamos ver quão grande é o cuidado do Senhor sobre mim e sobre vocês, o cuidado do Senhor para que a gente não se perca, o cuidado do Senhor para que o nome dEle seja exaltado, o cuidado do Senhor para que a graça e a misericórdia dEle seja manifesta sobre cada um de nós. Quando nós paramos e fazemos um link do Estado de Israel naquele tempo, e olhamos para o nosso Brasil hoje, olhamos para a nossa nação hoje, olhamos para o mundo hoje, nós vamos ver que nós estamos vivendo um tempo de um mundo dividido. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos pesquisar muito, estudar muito, para nós sabermos direitinho que Deus realmente nós estamos adorando. Quem é o Deus realmente que está ocupando o lugar no nosso coração? Quem é o Deus realmente que está sendo adorado? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E orando ao Senhor,
nesses dias de madrugada, enquanto estava lendo Ezequiel, houve uma preocupação no meu coração sobre que Deus nós estamos adorando, que Deus. Porque nós estamos voltados nesse tempo midiático, nesse tempo das redes sociais, nesse tempo de Facebook, Instagram e tantas outras mídias que nós podemos acessar, nós estamos voltados muito mais para nós mesmos. Nós estamos voltados, às vezes, a seguir nomes e pessoas que não estão seguindo o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu de Cristo sou. E eu já falei aqui que nós, os seres humanos, nós somos seres totalmente dependentes. Somos dependentes do outro para modelo, somos dependentes do outro para referência. Somos dependentes do outro para que nós possamos saber o caminho, saber o norte. E Jesus vem para ser o modelo a ser seguido. O apóstolo Paulo diz, eu estou seguindo o modelo principal, se você não conseguir seguir ele, me segue, porque eu vou te mostrar como você vai conseguir seguir a Jesus. Mas nesse tempo, em que nós somos levados pela moda, pelas mídias, pelos meios sociais que tentam facilitar a nossa vida, facilitar as nossas vontades, as nossas escolhas, muitas vezes adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro. E aí 4 situações apareceram para mim, quando nós falamos de igreja. Quando nós falamos da igreja, nós seguimos muitas vezes um Deus do saudosismo. Um Deus que ficou no passado, que quando a gente olha para trás, a gente fala, bom era naquele tempo, bom era naquele momento. E a gente não consegue vivenciar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós hoje. A gente não consegue compreender que esta profecia que estava sobre o povo de Israel, ela se cumpriu para mim e para você. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando ele diz, Jesus receberam um coração novo, amém? Você recebeu um coração novo? Nós recebemos um coração novo. Mas se nós, com o nosso coração novo, olharmos somente para trás, nós vamos vivenciar uma experiência de adoração ao Deus do saudosismo, ao Deus do passado, ao Deus que me faz olhar para trás e pensar como era bom, e como era interessante, como era legal quando os meus filhos eram pequenos, como era legal quando eu era solteiro, como era legal quando eu tinha aquele carro, como era legal quando eu morava naquela cidade, quando eu morava naquela casa, quando eu fazia tal coisa, eu trabalhava naquele emprego. E a gente começa somente a olhar para trás, e a gente não consegue enxergar aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo sobre a nossa vida hoje. E a gente vai entender que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso, ele está fazendo algo agora, enquanto nós estamos aqui reunidos, enquanto as pessoas estão nos assistindo pelas redes sociais, Deus está agindo e operando algo em nosso favor nesse momento. Você crê nessa palavra, amém? Deus está operando. Deus está querendo tocar e despertar algo em nós, mas se nós estivermos olhando para trás, nós não vamos conseguir enxergar isso. Outra situação que me chama a atenção é a expectativa de um amanhã melhor, uma expectativa de um futuro melhor, sem eu mudar nada na minha vida hoje. Eu começo a adorar o Deus do amanhã, eu começo a adorar o Deus do futuro, começo a adorar o Deus que vai fazer algo, o Deus que vai abrir porta, o Deus que vai abrir caminho, o Deus que vai acontecer alguma coisa, o Deus que vai me ajudar na faculdade, vai me ajudar em tantas coisas, mas eu não entro em concordância com esse Deus do futuro no presente. Eu não entro em concordância com essa visão no presente. E por isso a palavra de Deus diz, eu colocarei em vocês um coração novo, porque com o coração que nós temos, nós não estaremos capacitados a viver aquilo que Deus tem para a gente no futuro. Com o coração que nós temos agora, se nós não permitirmos o Senhor quebrar algo em nós não estaremos aptos a viver as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós amanhã. Nós não estaremos prontos para aquilo que Deus quer fazer. Nós vamos compreendendo ainda essa palavra,
que a graça do Senhor, que ela permeia desde o Antigo Testamento, desde o tempo passado, a graça do Senhor que chega até nós, essa graça ela quer se manifestar na nossa vida hoje, a partir de transformações e mudanças que o Senhor deseja fazer na nossa vida. E a resistência que nós temos à mudança, às vezes, a resistência que nós temos ao novo, a resistência que nós temos àquilo que está sendo gerado ou transformado na nossa vida, que não foi muitas vezes projeto nosso, mas é projeto de Deus para nós. E nós resistimos, e nós seguramos, e nós queremos voltar, e nós queremos ir lá atrás no tempo que na nossa mente era bom, e nós queremos olhar para trás e andar para trás e trazer o que ficou lá atrás de volta para o hoje, sendo que o Senhor tem algo muito melhor que Ele já está fazendo, como Ele diz lá em Isaías 43, vocês não estão vendo? Eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está vindo à luz, e vocês não estão percebendo. Eu colocarei caminhos no deserto, rios no deserto e caminhos no ermo, para que o meu povo possa passar em segurança. Deus está gerando provisões, Deus está gerando bênçãos, Deus está gerando novidade de vida sobre as nossas vidas, mas se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não entendemos o projeto de Deus, se nós não nos rendemos diante do projeto de Deus. Eu costumo sempre falar que nós, crentes, discípulos de Jesus, nós não podemos falar o que nós somos, mas nós podemos dizer o que nós estamos sendo, ou o que nós estamos no processo de transformação. Nós queremos vivenciar o novo de Deus todos os dias, e para isso nós precisamos compreender que esse novo de Deus, ele está sendo gerado em nós, e ele, quando está sendo gerado em nós, são transformações que o Senhor está operando sobre a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz, não vos conformeis com esse tempo presente, mas deixem, na Nova Almeida atualizada está escrito, mas deixem que o Espírito Santo de Deus transforme o coração e a mente de vocês, para que vocês possam entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós ministramos sobre isso alguns domingos atrás. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus só vai ser percebida na minha vida, só vai ser percebida na minha realidade como igreja, só vai ser percebida na minha comunidade, só vai ser percebida na minha família, quando eu entender que eu preciso olhar para Deus e dizer, Senhor, faça conforme Tu queres, faça conforme a Tua vontade. Senhor, opera as mudanças e a transformação que o Senhor deseja que esteja acontecendo. E transformar o coração não é algo que acontece da noite para o dia, não é uma vara de condão que o Senhor vai pegar, como a gente via lá no desenho animado, ou nos filmes antigos, e agora vai dar um toque na nossa cabeça, e agora o nosso coração está transformado, mas antes disso, Ele vai nos levar, lá no versículo 31, então vocês se lembrarão dos maus caminhos, das ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Sabe o que é isso? O Senhor precisa gerar em nós arrependimento para que o nosso coração seja quebrantado. Brennan Manning, escrevendo Evangelho Maltrapilho, um excelente livro para quem quer se aproximar mais de Jesus, ele diz que nas nossas igrejas nós temos um problema. Nós temos pessoas que são superiores aos anjos. Pessoas que muitas vezes a auréola na cabeça dele está apertada demais, porque exigem de tudo e de todos uma santidade que eles mesmos não vivem. E essa santidade, que ela é superficial, ela não agrada o coração de Deus. A santidade que Deus quer é uma santidade que vem através do arrependimento, através do quebrantamento, através do entendimento de que a obra, quem opera é o Senhor. A transformação nas nossas vidas, quem faz é o Senhor. O quebrantamento e a mudança nas nossas vidas, quem faz é o Senhor. Em todo tempo aqui, Ele está dizendo, eu lhes livrarei de todas as impurezas, farei vir o trigo e multiplicarei, não trarei fome
fome sobre vocês, multiplicarei o fruto. O Senhor está falando de uma obra que Ele está fazendo em nosso favor, uma obra que Ele está operando em nossos corações. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração e dizer assim: Pai, como filho pródigo eu pequei contra Ti. Eu não sou digno de ser chamado Teu filho. Quando nós compreendemos aquilo que aquele jovem, depois de ter se afastado do pai, ele entende que a presença do pai, que o melhor lugar para ele era estar na casa do pai. Aquele jovem entendeu que não era pela sua própria força ou pelos seus próprios recursos, mas aquele jovem entendeu: peraí, eu tenho um pai que tem tudo o que eu preciso e que vai cuidar de mim da melhor maneira possível, de uma maneira que nem mesmo eu poderia conseguir cuidar. E ainda assim eu não sou digno de estar na presença dele. Quando nós olhamos para Ezequiel, esse profeta radical, que vivencia a sua mensagem, ele não somente prega, mas ele vive a sua mensagem, ele traz para nós um exemplo. Nós não podemos somente cantar, nós não podemos somente abrir a nossa boca e falar, nós precisamos vivenciar aquilo que nós estamos cantando, aquilo que nós estamos falando. Nós precisamos abrir o nosso coração e entender que o fervor espiritual da igreja depende do meu fervor, depende do seu fervor. Entender que o enchimento, o ser cheio do Espírito Santo, depende de eu abrir o meu coração e dizer assim: Senhor, eu não tenho nada de bom, mas eu me entrego e me rendo diante do Teu altar. Senhor, eu preciso que o Senhor me purifique, e eu preciso que o Senhor toque em mim com a brasa viva do Teu altar, para que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, porque por mim mesmo eu nada sei fazer, nada posso fazer. Quando a gente está, como o Brandon Morgan fala, cheio da gente mesmo, muitas vezes cheio das leis da Bíblia, cheio de orientações bíblicas, cheio de versículo bíblico na nossa mente, que faz a gente parecer maior do que o outro, o Espírito Santo de Deus nos leva a descer um degrau e dizer assim: você não pode ser assim. Você precisa abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração. Você precisa abrir o seu coração e permitir que a mudança que Deus quer, que o coração quebrantado que Deus quer, que a operação que Deus quer fazer na sua vida, que ela possa acontecer de uma forma sobrenatural sobre a sua vida. Que ela possa acontecer de uma forma em que você está entendendo: olha, eu não sou alguém pronto, mas eu sou alguém que está sendo fortificado, fortalecido, que está sendo trabalhado, que está sendo moldado, que está sendo iluminado, que está sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós aqui estamos nesse processo. Todos nós estamos nesse processo em que o Senhor olha para nós e diz: eu tenho algo a fazer na sua vida, eu tenho algo a fazer na sua história, eu tenho algo a mudar em você, eu tenho algo a gerar através de você, mas para isso eu preciso que haja arrependimento no seu coração, que haja um coração quebrantado, que haja um coração disposto a vivenciar a mudança, que haja um coração disposto a vivenciar o novo de Deus, que haja um coração com fome, com sede do Espírito Santo de Deus, que haja um coração disposto a abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração assim diante do Pai, quando nós colocamos a nossa vida assim diante do Pai, nós nos tornamos instrumentos nas mãos dele. Nós nos tornamos aqueles a quem ele deseja transformar e moldar e ter um encontro todos os dias com o Senhor, para que possamos ser transformados e gerados em nova criatura. A gente vai aprender, e domingo de manhã nós falamos isso, a conversão, ela é um ato. Quando nós levantamos as nossas mãos, aqui no livro de Ezequiel, ele vai dizer ao povo de Israel: vocês precisam converter o coração de vocês, abandonar os ídolos, abandonar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração de vocês. Mas a conversão, ela é um ato, enquanto a santificação, o encher do Espírito Santo, o operar nos níveis espirituais que Deus deseja de você, isso é um processo que o Senhor está trabalhando. Todos os dias o Senhor deseja moldar algo. Todos os dias o Senhor deseja acrescentar algo.
Todos os dias o Senhor deseja fazer algo, mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Para isso nós precisamos dizer assim: Senhor, como Isaías disse, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, não me abandone. O salmista, quando orava, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, os meus inimigos se levantam contra mim, não me abandone. O salmista orava e dizia: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me traz de volta o caminho da tua retidão, porque ele sabia que o nosso coração estava disposto sempre a se inclinar para o mal e se desviar do Senhor. Mas quando nós somos diligentes na palavra, quando nós somos diligentes no processo, quando nós somos famintos da presença de Deus, nós estamos sempre orando: Senhor, não nos abandone. Senhor, o Senhor pode mexer, o Senhor pode transformar, o Senhor pode moldar. Havia um louvor antigo, do Regis Danese, se eu não me engano, e que ele dizia: entra na minha casa, entra na minha vida. E ele dizia que o Senhor podia mudar tudo de lugar, que o Senhor podia ficar à vontade, que a casa era dele. E eu lembro que nesse período desse louvor, a gente estava no final do seminário e passando por muitas lutas, muitas dificuldades. E de repente, num aconselhamento com um irmão, eu falando para ele das lutas, falando para ele das dificuldades, daquilo que estava acontecendo na nossa vida, acontecendo na igreja, onde eu era subordinado a outro pastor, acontecendo no seminário, no trabalho, em casa. E ele dizia assim: quando nós cantamos na igreja no domingo, que o Senhor podia entrar e fazer a mudança que Ele queria, nós precisamos estar cientes. E a mudança que o Senhor faz muitas vezes vai trazer dores. A mudança que o Senhor faz muitas vezes vai nos trazer perdas. A mudança que o Senhor faz muitas vezes vai nos trazer o saudosismo, vai fazer a gente olhar para trás e achar o passado bom. A mudança que o Senhor faz na nossa vida, muitas vezes ela vai parecer desagradável no primeiro momento, mas quando o Senhor começa a moldar o nosso coração e a obra começa a se tornar completa na mão do Senhor, nós começamos a vivenciar o novo de Deus na nossa vida. Nós começamos a vivenciar experiências novas com Deus em nossa vida. Há um desejo no meu coração, irmãos. Há um desejo profundo no meu coração que eu e a igreja possamos vivenciar experiências novas com Deus. Experiências novas com o Espírito Santo de Deus a cada dia. Experiências novas onde nós estejamos sensíveis ao ouvir a voz do Senhor e que nós também estejamos disponíveis, não somente sensíveis para ouvir, mas disponíveis para anunciar. Sensíveis para ouvir a voz do Senhor dizendo: olha, a mudança que eu quero fazer na igreja, eu quero começar na sua vida. A mudança que eu quero fazer na cidade de Amambai, eu vou começar na sua casa. A mudança que eu vou fazer no reino de Deus aqui, nesta região, eu vou começar na sua casa. Mas quando nós estamos sensíveis a ouvir, nós precisamos de um outro dispositivo, da sensibilidade para agir. Da sensibilidade para ouvir e da disponibilidade para agir. Quando nós entendemos isso e nós colocamos o nosso coração dizendo assim: Pai, me capacita, me prepara, me ajuda, me fortalece, me mostra o caminho. Diz para mim, Senhor, qual é a tua vontade, qual é o seu plano, o que o Senhor tem para nós, onde o Senhor deseja que eu sirva, onde o Senhor deseja que eu esteja, onde o Senhor deseja que eu esteja servindo ao Senhor. Nós vamos vivenciar um tempo extraordinário na presença de Deus. Nós vamos vivenciar um tempo de quem tem um coração novo, de quem tem um coração quebrantado. A esses que têm um coração novo e quebrantado, o Senhor promete aqui provisões. Ele diz: eu livrarei vocês de todas as impurezas, eu multiplicarei o trigo, eu multiplicarei a semente de vocês, não trarei fome sobre vocês. Quando a gente pensa em missões, a gente aprende assim: o Deus que chama, capacita. O Deus que capacita, envia. O Deus que envia, sustenta. Quando nós colocamos o nosso coração à disposição da obra do Senhor, Ele primeiro nos chama. Depois Ele nos capacita. Depois Ele nos envia. E durante todo este processo, o Senhor nos sustenta,
não permitindo que falte nada, não permitindo que não falte nada sobre a nossa vida, nada sobre a nossa casa. Eu não sei quantas experiências de oração você já teve, não sei quantas experiências você já teve do Senhor derramando provisões sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não sei quantas experiências você já teve de Deus atendendo a sua oração, mas que coisa extraordinária e maravilhosa é quando você ora, quando você clama ao Senhor, e por mais simples ou humilde que seja o seu pedido, e o Senhor responde a sua oração, e você se sente próximo de Deus, e você sente intimidade com Deus, e você sente o poder de Deus sobre a sua vida. Queridos, nós servimos a um Deus radical, a um Deus que quer pessoas com corações quebrantados e corações transformados, a um Deus que quer pessoas que estão dispostas a lutar contra o pecado. Eu vou voltar a repetir, nós não somos pecadores tentando ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. E quando nós entendemos isso, e nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos contando também com a ajuda e o favor do Espírito Santo de Deus, que olha para nós e diz: olha, eu sei o que você está passando, mas eu vou te ajudar, você não está sozinho, você vai vencer. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4,7, diz: fugir, resistir o diabo, ele fugirá de vós, achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Quero convidar o ministério de louvor, pode voltar. Eu quero convidar você, querido, nessa pequena reflexão, nesse pequeno momento de onde nós estaremos orando, a entender que a transformação que nós desejamos para o mundo, a transformação que nós desejamos para a nossa família, a transformação que nós desejamos para a nossa igreja, a transformação que nós desejamos para o nosso povo, ela passa pelo quebrantamento dos nossos corações e pela transformação das nossas vidas. Ela passa pelo amadurecimento, pela compreensão de que o Senhor está olhando para mim e para você, está esperando de nós, que nós possamos dizer assim: Senhor, o meu coração está na Tua presença, faz conforme a Tua vontade. Senhor, opera conforme o Teu querer. Senhor, usa a minha vida aonde o Senhor desejar. Conheci muitos teólogos, muitas pessoas que terminaram o seminário, estudaram profundamente durante 4, 6, 8 anos, mas que quando o Senhor chamou para a obra, eles guardaram, endureceram o seu coração, guardaram o diploma na gaveta, porque diziam assim: não, eu tenho negócios aqui, eu não posso sair daqui. O convite que eu recebi foi para fora do Brasil, ou foi para fora do estado, e eu não posso sair daqui. Não, as pessoas a comunidade que o Senhor quer me enviar, é uma comunidade onde eu não tenho boas lembranças, eu não quero ir para lá, e a pessoa guarda os dons e os talentos dela, enterra, porque resiste ao chamado do Senhor, resiste ao propósito do Senhor. Quando o Senhor chamou Jonas para Nínive, Jonas pegou o navio para Tarsa, porque ele resistiu ao chamado do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um chamado para nós, o Senhor tem um plano para nós. Mas nós precisamos quebrantar o nosso coração, estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor e disponíveis para ir e fazer a obra do Senhor. Pai amado e Deus querido, nós vamos entoar louvores ao Teu nome ainda. Pai amado, Deus querido, nós vamos colocar nossas súplicas diante do Teu altar nesse momento. E são tantas as necessidades da Tua igreja, Pai, tantas as necessidades do Teu povo, Pai. Mas a maior necessidade que nós temos, Pai, é do avivamento do Teu Santo Espírito sobre nós. A maior necessidade que nós temos, ó Pai amado, é da chama, Pai amado, da brasa viva do Teu altar, queimando em nossos corações. O ide do Senhor, ó Pai amado, enchendo a nossa vida, Pai amado, tomando, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, para que nós possamos ser instrumentos da bênção do Senhor, ó Pai amado, neste lugar. Ó Deus amado, que o nosso coração esteja, Pai amado, em chamas pela Tua vontade, que o nosso coração esteja em chamas pelo Teu desejo, pelo Teu querer, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja ardendo, queimando dentro de nós, e que nós possamos, ó Pai amado, ao sentir a Tua presença, abrir os nossos lábios e cantar, e louvar, e adorar ao Senhor com as nossas vidas, Pai. Que nós possamos resistir ao pecado,
que nós possamos resistir às ofertas do inimigo, que nós possamos resistir, ó Pai amado, à dureza do nosso coração, possamos entregar um coração quebrantado diante do Senhor, ó Pai, e que possamos aceitar o propósito do Senhor, possamos aceitar o chamado do Senhor, possamos aceitar a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Opera com mão de poder nesse lugar, ó Deus, opera com mão de poder sobre os teus filhos, Pai. Usa, Deus amado, a semente plantada da tua palavra, seja ela cantada, seja ela ministrada, seja ela, Pai amado, falada, de qualquer maneira, que o Senhor possa, Pai amado, encher os nossos corações, e que nós possamos saber que o alto preço que foi pago na cruz por nós, que Ele possa, Pai amado, fazer valer, Senhor Deus, o ide sobre as nossas vidas, que Ele possa fazer valer, ó Pai amado, o quebrantamento do nosso coração, que Ele possa fazer valer, ó Pai amado, a vida nova que nós desejamos viver e estamos vivendo na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Fala com Teu povo, Pai, opera as Tuas maravilhas no nome de Jesus.